Vão abrindo as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 1 que diz: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Amém? O tópico maior nesse texto, mesmo a gente fazendo referência a ele nessa véspera do Dia das Crianças, muitas pessoas ficam: que texto fala de criança, né? Que temos que ser que nem as crianças. Criança é o maior no reino dos céus. A criança foi, por Jesus nesse texto, usada como um exemplo, como uma exortação também, mas como exemplo. A mensagem dessa passagem, desse texto, o Senhor Jesus está falando da antítese do reino de Deus, a diferença entre o reino de Deus e o mundo. Os discípulos estavam numa caminhada, e aí aproximaram de Jesus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, porque durante essa caminhada os discípulos vinham discutindo, falando entre si: eu sou melhor que você. Não, os discípulos de Jesus é maior que os discípulos de outros. Mas porque os discípulos do João é maior que os discípulos de Pedro, os discípulos de Paulo é maior. Estavam naquela confusão, quem era a bolacha mais bonita e mais gostosa do pacote. É assim que a gente fala? Quem era a bolacha mais gostosa do pacote? Eles estavam se achando assim. Nós temos essa mesma história narrada também no Evangelho de Marcos e de Lucas, que nos dá alguns pequenos detalhes diferenciados em relação ao mesmo texto. Então, algumas coisas que você falou: mas não está escrito aqui, está nos outros textos, na mesma narrativa. E eles vinham nessa caminhada discutindo, aí topa com Jesus. E a perguntaram para Jesus: quem é porventura o maior no reino dos céus? Alguns textos têm escrito reino de Deus, reino dos céus, não muda nada. E Jesus, então, para falar sobre esse assunto, quem é o maior? Tomou uma criança que estava à parte. Que pena não falar o nome, filho de quem, não dá detalhe. Mas isso é relevante para o texto. Por que essa criança não é citada, nomeada? Nem filho de quem? Às vezes, alguns jovens, filho desse, filho daquele, era comum dizer. Mas aqui, e Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. Talvez a minha, toda curvadinha, morrendo de vergonha, a criança no meio dos adultos, né? Com certeza ficou assim, não tem quem não passe uma vergonha. Mas não que Jesus queria fazer nada de mal, com certeza uma criança veio, e um outro evangelista diz que tomou aqui, colocou-a no meio deles. Em Lucas, vale a pena a gente ir no evangelista Lucas, capítulo 19, capítulo 9, perdão. Lucas capítulo 9, a partir do verso 46. Lucas 9, 46. Levantou-se entre eles uma discussão. Deu mais detalhes da caminhada que eles estavam fazendo, sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. Evangelista Marcos, capítulo 18, verso 1.
Marcos 18 não vai ter. Ai, pastor, deu furo. Marcos 9, Mateus 18, né? Marcos 9. 9 a partir do 33. No versículo 36 especificamente, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços. Certo aí no seu texto? Então no evangelista Marcos diz que tomou nos braços. Talvez estando em pé, ficou ali no colo, nos braços. Se estivesse sentado, talvez mesmo sobre a perna, abraçou essa criança. Torna o texto bem significativo. Porque os discípulos estavam discutindo agora quem era o maior entre eles. Qual grupo era mais relevante, mais importante. Aí Jesus, a princípio não falou nada, falou: traz essa criança aqui, traz para as crianças do nosso meio. E por que Jesus chamou as crianças? Não é à toa que essa criança não é nomeada, nem dado o nome do pai dela. Você percebeu que na narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes, aquela criança tem nome? Qual é o nome da criança, do menininho que levou os pãozinhos e os peixes, coitado? Achou que ia passar fome. Não tem o nome. Aí depois multiplicou os pães e os peixes, fez a contabilidade final. Sobraram 12 cestos. E o Senhor alimentou quanto? 5.000 homens, sem contar as mulheradas e a criançada. Duas categorias de gente que não serve para muita coisa. Coitadas das mulheres, né? Porque a minha não está aqui, por isso que eu estou falando essas coisas. Irmãos, não é verdade, mas infelizmente na cultura da época judaica, as mulheres conseguiram o direito tão pouco tempo na história da humanidade, do mundo, do Brasil. A eleição que nós passamos por ela agora há pouco, quanto tempo atrás? Pensa na história, nós estamos falando, né, 2000 anos atrás. O que era a mulher? A mulher era... O homem podia ter mais de uma. A poligamia, em alguns casos, era permitido. A mulher era vendida junto com os filhos, como pagamento de dívida, né? Era uma cultura que deixava a desejar nessa parte. A valorização tanto da mulher e no assunto de hoje, a desejar na valorização da criança. A criança, ela não paga imposto. A criança, sendo menor, ainda não sabe falar direito. A criança ainda não tem estudo. Por não ter estudo, não conhece as leis, não conhece a Torá, não abre o texto, não tem acesso, muitas vezes, ao templo. Quando Jesus, aos 12 anos, foi no templo, Maria e José ficou admirado. Menino, sai daí que não é teu lugar não, menino. Por onde tu anda? Sai desse lugar. Não é lugar de criança. Eu estou na casa do meu pai, deixa que eu estou aqui no melhor lugar. Então, meus irmãos, a criança na cultura hebraica, judaica e até mesmo a grega, se a gente for partir pelo lado do aborto, então, meu pai, quantas agressões a história narra. Acho que eu já contei uma história para os irmãos de uma cultura romana, que os homens saíam muito para a guerra. E aí um dia conta um relato histórico que um homem saiu à guerra, deixou a esposa grávida, não tinha ultrassom na época, e aí ela falou para a esposa: tô indo, quando eu voltar provavelmente isso já ganhou nenê. Se for menino, beleza, se for menina, descarta esse negócio que não serve para nós. Olha a valorização. Você já escutou música popular brasileira? Mulheres de Atenas.
Já ouviu? Mulheres, me lembra, o cantor é o Chico Buarque. Mulheres de Atenas. Aquela música retrata uma história verídica. Aquilo ali não é poesia para fazer o povo chorar, não. É uma história real. Parabéns para o autor, que fez com certeza uma pesquisa. As mulheres de Atenas sofriam. E o aborto, então, era assim, corriqueiro. Não tinha lei contra isso. Matava-se a criança e muitas vezes acabava perdendo até a mãe. Então, quando Jesus traz para si uma criança, Ele está mudando a ordem do mundo. Ele está mudando a regra do jogo. Ele não está dizendo, olha, no meu reino a coisa é diferente. O reino de Deus tem princípios totalmente diferentes, avesso, inverso dos princípios do mundo. O reino de Deus, o Senhor Jesus nos ensina a servir. O reino do mundo diz sobre usar as pessoas, pisar se for preciso. O reino de Deus fala em amor, o mundo fala em sexo. O reino de Deus fala em união e o mundo fala em individualismo, principalmente cada um no seu celular, cada um no seu zap, cada um no seu cantinho. O reino de Deus fala em partilhar, contribuir, e o mundo fala em lucrar mais e mais para si. Enquanto os discípulos discutiam, Jesus estava de olho, entendendo tudo o que estava passando no coração desses homens. Jesus, quem é o maior? Jesus já deve ter dado aquela risadinha. Você já riu por dentro? Não sabe nada, inocente. Sabe nada. Vou te mostrar quem é o maior. Puxa, criança. Gente, trazer criança na rodinha do adulto, depois de tudo isso que você me ouviu falar. Os discípulos ficaram assim, acompanhando a criança chegar perto. Lá vai Jesus. Esse homem já gosta de comer na casa de gente esquisita. Vai comer na casa de Zaqueu, fica conversando com prostituta no poço. Esse Jesus dá trabalho para nós. Agora fica conversando com criança, trazendo as crianças no meio da rodinha de adulto. Os discípulos devem pôr a mão na cabeça e falar, esse Jesus tem hora que mais atrapalha do que ajuda. Porque eles não compreendem a inversão dos valores do reino. Os discípulos estão preocupados com eles mesmos. Quem é o maior? De Jesus, fala aqui para nós. Quem que o Senhor gosta mais? Qual dos discípulos o Senhor gosta mais, Jesus? E Jesus está preocupado em saber quem gosta mais e quem gosta menos. Eles querem se engrandecer. E aí Jesus, então, na sua mensagem do reino, onde o maior é aquele que serve o menor. Você quer ser grande? Você quer ser exaltado? Não precisa dar uma urna, um dízimo, um envelope gordo, uma campanha de 10 mil reais, de R$1.000 aqui não, para você ser grande. Irmão, deu uma oferta boa de R$1.000. Não é assim que se torna grande no reino dos céus. Quer ser grande no reino de Deus? Sirva as crianças. Você quer ser grande, exaltado, reconhecido por Deus e pelos homens? Sirva as mulheres no contexto da época, né? Perdoe a prostituta. Converse com os excluídos pela rua. Vá cuidar dos leprosos. O contexto da época é excluir. Quem é o maior, Jesus? Jesus chama para si. Verdade vos digo que não vos convertestes, e se não vos
tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus quer dizer? Se não para entrar no reino dos céus, você tem que se tornar como criança. Aqui nós temos 3 verbos: tornar, humilhar e receber. Tornar-se como criança. E cantamos uma canção que diz: quero ser como criança. Olhar a humanidade, as pessoas com mais inocência. Nós estamos perdendo a inocência. Nós estamos perdendo. Você já viu jovem paquerando, flertando? Eu não sei se meus jovens sabem aí o que é flertar. Sabem? Diz, balança a cabecinha ou não? Não. Não? Sim. Estou em dúvida. Não preciso nem perguntar para os mais velhos. Coisa boa, não é? Ó, rapaz, não é por nada não, mas dependendo do tipo, eu acho que a paquera é melhor do que o namoro. Não é coisa boa a paquera? Aquela coisinha, será que vai dar certo? Será que ele lembrou de mim? Será que ela lembrou de mim? Eu, quando era molecote, na primeira tentativa de namoro, o trouxa tinha tanta vergonha que eu escrevi uma cartinha e joguei no jardim da moça assim, da menina. Eu nem sei se ela leu, se choveu, se o cachorro mordeu. A vergonha era tanta. Mas que fase gostosa. Hoje eu fico lembrando disso e eu falo, que legal, cara, que cada besteira que a gente fazia, mas tudo fruto de inocência. Hoje o cara manda mensagem para a menina: e aí, quer ficar comigo? Outro responde: não, seu cachorro. Ah, então também vou te excluir, você não vale nada. Pronto. Olha que diferença. Cadê o respeito, mesmo que o outro não queira? A admiração. Não me quer, mas eu vou casar com você, você vai ainda me querer, eu vou te conquistar. Hoje em dia parece que o ser rude, o ser grosseiro, o excluir digital, ficou muito fácil excluir pessoas da sua vida. Dá uma deleta, não te falo mais, não quero mais você da minha vida. Gente, nós temos que voltar à inocência. Não é a inocência dos outros abusar da sua inocência. É a inocência de ser em malícia, de ver as coisas com olho mais santo. Ver mais santidade e menos maldade nas coisas, né? Acreditar no outro, acreditar que Deus pode mudar a situação. Irmãos, tornar como criança. O adulto é cansado com o seu trabalho, o adulto se cansa com seus compromissos, o adulto se cansa com outros adultos. Criança não cansa dos outros. E para nós conhecermos o reino dos céus, nós temos que ser que Ele, porque lá no céu você vai ver esse irmãozinho aí, ó, do seu lado, amém? Olha para o seu ladinho aí, vê quem está do seu lado. Irmão, vou te ver no céu, e lá nós vamos ter que ficar juntos a eternidade, e eu não vou cansar de ver tua cara. A gente cansa aqui uns dos outros. Ai, estou cansado de você, não aguento mais você falar. Fala com a minha mão aqui, vai. Fala aqui com a minha mão. A gente cansa das pessoas. Na eternidade você não vai ter como cansar não. Você vai conviver com ele a eternidade toda e ver a cara desse indivíduo todo dia. Casamento é uma prova disso, né? Se você casou, meu irmão, você já entendeu como que é o reino do céu. Você tem que amar e perdoar todo dia. Apesar que lá no céu ninguém vai fazer coisa errada. Se tornar como uma criança. Senão, meu irmão, você não vai compreender as leis e os princípios do reino. No verso 4 diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Opa, não basta ser criança e ainda tem que se humilhar. Pronto. Jesus, eu não estou te entendendo nesse texto aqui não. O senhor está fora da casinha, piradinho. Como
Como que o senhor fala que a gente tem que ser como criança e ainda se humilhar? Semana passada o pastor falou de perdão. Esse negócio aí já está meio confuso na minha cabeça. Estou martelando desde domingo passado, agora o senhor vem falar de se humilhar de novo. É porque o reino de Deus é feito de quem se humilha. E eu falei uma frase semana passada que eu vou repetir. É melhor você se humilhar antes que os outros te humilhem. Boa? Grava essa, escreve no rodapé da tua Bíblia. É melhor você se humilhar, pedir perdão, ir com inocência, antes que os outros te humilhem. Antes que você vá com arrogância e receba um tapa na cara, um chega para lá, é melhor chegar humildemente e falar, me perdoa. Reconhecer os erros. A criança tem alguns momentos que ela já está tendo maturidade, mas a criança chora. Quando dói, chora. Quando ela reconhece o seu erro, ela pede perdão. Ela se dobra diante da autoridade do pai, ou pelo menos deveria. Temos que nos humilhar. Respeitar a autoridade do pai e da mãe. E o adulto tem que se tornar como criança. Eu vou respeitar a autoridade de quem? Eu vou me prostrar a quem? Ao próximo. Aquele que estiver do seu lado. Ao seu marido, à sua esposa. Não existe ninguém mais próximo da sua vida do que teu marido ou a sua esposa. Aquele texto, Senhor, quem é meu próximo? Se eu fosse um casal, eu faria teu marido ou a tua esposa. É o primeiro que está do seu lado, é o mais próximo seu. Aliás, ele tem até um apelido, mesma carne. É um apelidinho do teu próximo. Então esse é muito próximo, que tem até um apelido chamado mesma carne. Então, meus irmãos, a quem que eu vou me humilhar? Ao seu próximo. A quem eu vou pedir perdão? Ao seu próximo. Isso é muito importante. Você quer ser o maior? Se humilhe. Parece errado. Parece torto. Para entrar no reino dos céus, eu tenho que me tornar como criança. Para ser o maior do reino dos céus, eu tenho que me humilhar como criança. Meus irmãos, a mensagem do reino é oposta ao que o mundo prega. O mundo prega que você tem que ser maior, tem que ser grande. Você tem que humilhar o coitado do garçom. Você tem que humilhar o coitado do frentista. Porque é ele que tem que te servir. Você tem que humilhar a empregada que mora na tua casa. Você tem que mostrar autoridade. Isso é que o mundo fala. Você tem que se impor. Se for assim, eu estou ralado. Irmãos, e o texto termina no verso 5 dizendo: e quem receber uma criança, tal como esta que está aqui no meu colo, disse Jesus, recebendo em meu nome, a mim me recebe. Primeiro verbo, se tornar. Segundo, se humilhar. E o terceiro, receber. Quem receber as crianças, quem dar acesso a elas, quem proporciona comunicação. Pai, você está entendendo o que é receber uma criança? Será que você está recebendo o seu filho? Ou você está educando ele à distância, mandando zap para o seu filho, mensagem para ele? Pai acha que educa filho pondo comida, pondo ele na escola, aí joga na escola integral, se não for, creche de manhã, escola à tarde, escola de manhã, creche à tarde, e a gente se vê depois, quando der. Gentes com mais posse, paga a empregada para ficar longe de filho. Não paga a empregada para cuidar de filho, não. Não paga babá para cuidar de filho, não. Talvez você conheça gente que paga babá para se livrar dos filhos. Porque assim, enquanto a babá está cuidando dos filhos, pode fazer o que quiser.
vai para a farra, vai para a noite, pode sair, faz o que quiser, porque o filho não está abandonado, tem alguém cuidando. Mas a própria mãe ou pai não estão. Filho quer a presença do pai. Você já tem seu pai falecido? Sua mãe falecida? Você não queria estar pertinho dele e dela? O seu filho agora quer você, pai e mãe. Você na condição de pai e de mãe. O seu filho quer você também. Hoje deixei minha turminha lá em Prudente, vim para cá. E aí a turminha fala: pai, aquele negócio de saudade, beijo, tchau, quando o senhor volta? Eles gostam, querem estar perto. Eu também quero estar perto deles. E eu creio que isso faz diferença. Primeiro, nós nos temos que tornar como criança. Segundo, nos humilharmos como elas. E segundo, recebê-las. E por que receber as crianças? Porque diz o texto: quem a recebe em meu nome, a mim me recebe. Quem cuida das crianças. O Senhor Jesus está falando, está recebendo a Ele. E quem recebe o Senhor Jesus é como se estivesse recebendo o Pai. Então é sério. Receber a criança não, receber o mais fraco. Quem era a criança? O mais fraco, o desprezado, o que não pode entrar no templo, porque não conhece as leis, não respeita a lei, não obedece a lei. Então a criança também pode ser um exemplo de todos aqueles fracos da sociedade. Os aleijados que não entravam no templo, os aleijados mesmo fisicamente, o manco, o mudo, o surdo, o aleijado de um braço, de uma perna, não entravam no templo. Por isso em Atos capítulo 3 tem o milagre do coxo na porta do templo Formosa. Ele estava à porta porque ele não podia entrar. Nós temos que receber o fraco e não humilhar quem já está fraco. É aquele que está com a mão no precipício querendo subir. Ai, me ajuda! Aí vem alguém e pisa na cabeça. Para terminar de empurrar, porque está atrapalhando. Nós como igreja, jamais podemos dizer que o fraco, o desprezado pelo outro, pela sociedade, pelo mundo, nos incomoda. O cristão tem que ser o inverso. O que o mundo despreza, nós acolhemos. Daquelas mães romanas, gregas, que não abortavam por algum motivo. E aí ganhava nenê e às vezes via que era criança, que a criança era menina. Como aquele que eu disse, que o pai mandou: se for menino, descarte. Aí nasceu a criança. Não foi um aborto, nasceu. Viu que era menina. O que faz? Abandona-se nas ruas. Ou morrerá de frio, ou os animais irão se alimentar delas. O que o mundo descarta, a igreja acolhe. Essa igreja primitiva, depois do período bíblico e ainda no Império Romano, a igreja saía nas madrugadas para acolher meninas abandonadas, crianças. E tinha que correr, porque eram bebezinhos que iam sofrer na noite. As igrejas primitivas eram feitas de sua maior parte mulheres, que às vezes não queriam abortar nem abandonar suas crianças. Então elas separavam do marido. E elas, para não serem depois mortas, elas pediam socorro para a igreja. A igreja tinha um percentual grande de crianças e mulheres. Tudo que o mundo desprezava, a igreja acolhe. Que aqui é lugar de refúgio, que é lugar de quem vem buscar a salvação física e espiritual. Essa é a inversão do reino de Deus, onde o povo despreza, o mundo despreza, aqui você é valorizado. Essa é a história da igreja.
Eu fico muito irritado, teologicamente e na prática, quando nós, pastores principalmente, e a igreja por consequência, somos acusados de homofobia. Eles não conhecem a igreja, nunca entraram na nossa igreja para nos chamar nós de homofóbicos. Não sabe quem eu sou? Como que vai dizendo que os crentes são homofóbicos? Como vai falando que o protestante é homofóbico? Como vai falando que o pastor é homofóbico? Ele não veio aqui para me conhecer? Como que a gente trata a coisa? Porque onde o mundo despreza, nós acolhemos. Pergunta se o mundo lá fora, não, pastor, mas é o contrário, pastor. O mundo aceita o homossexual. Eu já tive um patrão que não aceitava. Tinha um filho homossexual. E por raiva do pai, o senhor o velho da história, tinha raiva, porque nenhum funcionário podia ser. E racista também. Negro não entrava naquela empresa. Antes de falar de homofobia, ele já era. Não aceitava negro nem homofóbico na sua empresa. E eu sei porque lá eu trabalhei. Porque ele tinha um filho homossexual, ele tinha raiva dessa situação, ele também não contratava mais nenhum que fosse homossexual. Então o mundo despreza. Quando você vê aí, nos campos de futebol, a torcida xingando o jogador porque ele é homossexual, o xingamento não preciso citar aqui, né? Todo mundo sabe. Xinga de quê, né? É a igreja que está xingando? É a igreja que é racista, que quando o jogador vai cobrar o lateral, joga banana no estádio de futebol, é algum pastor lá jogando? Então o mundo não é tão assim, aceita bonitinho, não. Nós aceitamos todo mundo, e a igreja, são os evangélicos que são homofóbicos. Não é assim não. Não é assim não. A igreja sempre aceitou o excluído. A igreja sempre aceitou o excluído e tem que continuar sendo. Quem recebe a criança, o excluído, o fraco, é o mesmo que receber ao Senhor Jesus e ao nosso Pai. Para encerrar, o que tem passado na sua mente? Você gosta de ser servido, bajulado? Senta na mesa e pede para a esposa servir o seu prato pensando que ela é sua empregada? Você quer ser servido ou quer servir? Você pensa em ser grande? Esqueceu de ser pequeno? Pois quem quer ser o maior tem que se humilhar e servir o menor. Quem quer ser grande tem que aprender a se humilhar e servir o menor. Você pensa em ser senhor ou ser servo? Essa meditação de hoje é para nós valorizarmos as crianças, já que estamos na semana das crianças. Mas o texto não fala só de criança. Fala de todo aquele que é fraco, abandonado. E o Senhor Jesus acolhe nos seus braços. A igreja não é lugar de exclusão, é lugar de inclusão. Um dos maiores pastores da história da nossa igreja presbiteriana independente do Brasil, Jonas Dias Martins, um homem negro, para a gente fazer uma brincadeira aqui, azul. O homem não era negro, era azul. Põe tinta, não recusa não. Um homem abençoado, tem um livro em casa da sua biografia, reconhecido e exaltado no seu ministério, uma referência. Construtor de igrejas que estão em pé até hoje. Na cidade de Eipê, ele construiu o templo da nossa igreja presbiteriana independente, na praça principal da cidade. Única igreja que eu conheço, que na praça principal da cidade, a igreja com sino chama-se Igreja Presbiteriana Independente. Não é a igreja católica, que é a tradição comum ter em Eipê. Conhece lá, Tiago? Aquela igreja de sino na frente da praça, lá é a nossa igreja de IPI.
feita por este homem, que no final da sua vida, do seu ministério, estava cego. Aí você pensa, um homem negro, cego, subindo no púlpito, pregando o evangelho, e muitos crendo e se convertendo. A igreja, ela é excludente? Ela exclui? Essa é a tua igreja. Não sei se você é assim, mas a nossa igreja não exclui. Nossa igreja agrega, abençoa. Nunca vai aceitar o pecado, mas vai aceitar todas as diferenças. Diferente não é pecado. Pecado é pecado, diferença é diferença. O que for pecado será extirpado, mas o que é diferente, nos alegramos porque Deus faz o teu povo na sua mais diversa característica, qualidade, criatividade. Se você quer entrar no reino dos céus, tem que aprender a se humilhar, se tornar e receber as crianças e como as crianças.